conversa. Ui, peraí. Agora sim, pronto. Então, eu fiz questão de trazer essa música, porque, para mim, ela fala muito. Quando a gente pensa em ciclos que precisam se encerrar para outros começar, eu acho que isso contempla essa trajetória na imigração que a gente tem que estar disposto a fazer, ou então, quando a gente talvez é pego mais de surpresa, quando a gente se prepara muito mais com as questões burocráticas do que com a parte emocional de como vai ser esse processo da imigração. Então, eu só queria dizer para a Mari que se ela quiser começar a gravar, para que depois fique no YouTube, a música a gente não podia, né? Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu preparei para que a gente possa ir conversando e poder seguir aqui, porque eu gosto muito de conversar, mas eu quero ter uma linha de raciocínio para ver se também dá tempo de escutar vocês ainda. E deixa eu só compartilhar aqui. Ops. Isso. Vocês estão vendo e estão me escutando, é isso? Tá. Então, entre o cuidar e se cuidar, né? A gente passa nesse processo da enfermagem, onde existem energias em todos os ciclos, assim como a gente escutou, né, na música, que a gente iniciou com essa música do novo ciclo, a gente contempla todas essas mudanças, recomeços, a gente precisa de coragem, a gente precisa de presença e também do autocuidado, que na verdade é um dos principais focos que eu quero ter na nossa conversa de hoje, para que a gente possa estar vendo o que eu posso melhorar nesse processo que eu estou passando, poder validar, na verdade, as nossas principais dificuldades é o primeiro passo para que a gente consiga buscar apoio ou buscar o que a gente sozinha consegue dar conta. Muitas vezes a gente entra nesses ciclos de repetições e fica difícil a gente conseguir enxergar o que de fato está fazendo diferença na nossa vida. Então, eu queria convidar vocês. Eu vou fazer aqui uma conversa e algumas atividades práticas junto, porque quando a gente pensa em autocuidado, a gente precisa de fato querer se cuidar e também fazer alguma coisa, porque senão a gente só fica naquele lugar de estar reclamando das coisas e a gente não faz de fato nada na prática para que a gente possa mudar a nossa energia, mudar o nosso humor, encarar as coisas com mais leveza, né? Então, para não ser só uma lista de coisas de eu estar passando para vocês que vocês acham em qualquer lugar, quando vocês forem fazer uma busca sobre quais são as técnicas, o que a gente pode usar para estar fazendo um relaxamento, um exercício de respiração, eu quero trazer aqui nesse momento agora um aterramento que a gente chama, né? Um momento da gente focar no aqui e agora, bem rapidinho. Quem quiser abrir a câmera para a gente poder fazer junto, quem não quiser também está tudo bem, pode fazer em casa, mas eu quero iniciar com esse momento, para que a gente esteja de fato aqui, nesse momento ao menos em que a gente se dispôs a escutar e falar sobre autocuidado, que a gente possa estar focado, né? Então, eu vou pedir, nesse momento, que quem pode esteja sentado, coloque os seus pés no chão. E agora a gente pode fazer uma inspiração bem profunda, pode fechar os olhos. Faz essa inspiração contando até 4. Segura contando até 2.
E solta contando até 6. E repete mais uma vez. E solta. Pronto. É um exercício simples, mas que já é algo bem importante em qualquer situação de conflito, de dificuldade que a gente esteja. Às vezes, o mais inteligente a ser feito é silenciar, porque na hora da discussão, da dificuldade, do estresse maior, a gente pode falar coisas que a gente não gostaria de falar, a gente pode sentir emoções que vão estar vindo à tona e que não seriam o ideal. Então, toda vez que eu me sentir ameaçada, de certa forma, onde eu não estiver confortável, esse é um exercício muito simples, rapidinho, de 2 minutos, que a gente pode fazer para que a gente volte a se centrar, que a gente volte a ter foco, para que a gente siga com consciência, né, no que a gente tiver que resolver. Então, esse já é um exercício que vocês podem estar lembrando depois, em algum momento, para estar repetindo, tá? E aí eu queria trazer aqui, quem é que está aqui hoje? Somos enfermeiros imigrantes, né? Acho que isso todo mundo está unânime e de acordo. Mas e agora? O que está por trás do enfermeiro imigrante? São pessoas que vieram para a Alemanha para buscar oportunidades. Eu acho que isso também é de comum acordo, não é que ninguém está aqui só para passear, que ninguém está aqui para passar trabalho e dificuldade com o Anerken. Todos que escolheram fazer esse caminho é porque vieram buscar oportunidades. E quem são essas pessoas? São, antes de tudo, seres humanos, pessoas que estão em processo de adaptação, onde a gente está se ajustando a uma nova cultura, um novo idioma, onde só esse fato já é difícil, já traz dificuldades, já traz reflexões, já mexe demais com a gente. Agora a gente ainda pensa que são profissionais que cuidam de muitos. São pessoas com rotinas intensas e responsabilidades pesadas. A gente sabe o quanto é importante o nosso trabalho e qual é a responsabilidade que a gente tem que ter na hora de exercer o nosso trabalho. E que eu coloquei, às vezes, para ser bem simpática, mas que, na verdade, muitas vezes, ou na maior parte do tempo, a gente esquece da gente, nesse processo todo. Porque, de fato, é muita coisa para dar conta. É muita mudança, é muita transformação. Então, são pessoas que precisam se lembrar também de serem cuidadas. E aí eu trouxe aqui um pouquinho do que a gente vai conversar com essa introdução, né, com a gente tendo essa visão de que nós também somos passíveis de cuidado, ou deveríamos estar no topo da lista do cuidado, para que a gente possa estar, de fato, conseguindo cuidar dos outros, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, rotina, solidão, adaptação cultural, o autoconhecimento, que eu acho que é um dos fatores mais importantes para que a gente passe por esse fator, esse momento de transição de uma forma muito mais leve, ou sofrendo o menos possível. Aí eu vou tentar identificar junto com vocês quais são os fatores que podem estar trazendo um desequilíbrio, quais são os recursos que a gente tem aqui na Alemanha na questão da saúde e as redes de apoio. E aí eu fico pensando, quando que esse ciclo começa a ficar pesado? Quando a gente chega, a gente tem bastante coragem, a gente vem com bastante vontade, mas em algum momento parece que tudo isso que eu me preparei, o que eu cheguei aqui, já não é mais o suficiente.
Parece que eu só consigo enxergar as minhas dificuldades, as coisas difíceis no trabalho. Então, o que que pesa nesse ciclo, né? É a rotina, que da enfermagem é bem intensa, a questão da escala, né? A organização em si do trabalho. Quando a gente busca um propósito no novo lugar, né? Buscar sentido de estar aqui, muitas vezes a gente vai começar a se questionar: será que faz sentido eu estar aqui? Será que eu fiz a escolha certa? Deixei tudo e todos para trás e agora eu estou aqui. Nossa, quem teve essa ideia de vir para cá, né? A questão da identidade também, que a gente precisa estar buscando, relembrando e, de certa forma, também deixar um espaço em branco para que a gente possa acolher e preencher esse espaço com quem nós ainda vamos nos tornar aqui na Alemanha. Porque a gente chega aqui sendo uma pessoa, e conforme a gente vai se adaptando, vai passando pelas dificuldades, vai encerrando ciclos e começando outros, a gente também vai se transformando. Então, que a gente possa ter essa inteligência, essa destreza de não querer ser somente quem nós éramos e deixar também espaço para que a gente possa se transformar, para que a gente possa criar a nossa nova identidade sendo enfermeiro na Alemanha. A gente também precisa pensar nas emoções, o quanto pesa esse essa carga emocional, acho que é um jeito melhor de falar mesmo, que a gente pode buscar a melhoria, né, no equilíbrio emocional, como que eu posso lidar melhor com as situações desafiadoras, como que eu posso segurar o choro na hora do trabalho, que vai estar difícil, posso ter uma relação mais próxima com o banheiro, para que eu possa ter um espaço seguro, onde eu fique alguns minutos para me restabelecer, né? E também as sensações do nosso corpo, porque o nosso corpo também passa por esse processo de transformação, de adaptação, né? Então, quando a gente pensa o que pesa nesse processo de adaptação, a gente pode pensar que é uma rotina de fato muito exigente e que a exigência que essa rotina traz é muito diferente do que a gente vivia no Brasil. E também é muito comum quando a gente chega aqui, a gente está ainda nessa fase da comparação de como era no Brasil, o que eu estava acostumada, tanto na questão das atribuições da enfermagem, na prática do emprego, do trabalho, as equipes que no Brasil, assim como também a nossa família, os nossos amigos, essa interação que a gente tinha no Brasil quando a gente chega aqui. Então, é realmente bastante coisa que traz uma exigência maior, né? Tá longe da família, outro idioma, outra cultura, outras expectativas, que também é um fator que vai influenciar bastante nessa questão emocional, o quanto a gente tem de expectativas e o quanto a realidade vai estar sendo diferente. Então, é bastante coisa para a gente pensar nesse processo de adaptação, onde muitas vezes a gente faz só um preparo para dar início nas questões burocráticas, nas questões do idioma, o que de fato é muito importante, sem isso nada acontece. Mas que quanto mais a gente conseguir se preparar emocionalmente também para esse processo, menos a gente vai estar sofrendo aqui. Ou não sei se eu posso dizer que vai sofrer menos, mas eu entendo que vai ser talvez mais leve, né? Aí eu criei um caso hipotético aqui, fictício, mas talvez nem tanto, para que a gente possa pensar um pouquinho nessa questão da rotina mesmo, né? Então, o caso do Pedro, ele é um enfermeiro imigrante que mora na Alemanha, ele mora sozinho em Berlim, trabalha na emergência
e está há 6 meses na equipe. Como será que esse colega de profissão aí está se sentindo? Quais será que são as dificuldades que ele está passando? O que tem preocupado ele? Ele está há 6 meses apenas na equipe. Será que ele está no Anerquenon ou ele já terminou? Será que é o primeiro emprego pós-Anerquenon? Né? O que pesa se a gente for pensar assim nesse perfil? Certamente ele trabalha em turnos alternados. E isso por si só já traz um monte de diferenças, né? No nosso dia a dia e também como a gente pode enfrentar essas dificuldades que a escala de trabalho aqui da Alemanha traz para a gente. Isso também, abrindo um parênteses, nesse primeiro momento, nesse processo de Anerquenon, primeiro emprego, eu acho que muitas pessoas vão passar por esse processo. Isso não quer dizer que isso seja obrigatório até o final da sua carreira aqui na Alemanha, né? Graças a Deus já tem evoluído muito as vagas de emprego aqui. A gente pode ter essa esperança e expectativa real de que depois que a gente passa esse processo, a gente pode estar buscando algo onde a gente se encaixa melhor, onde o emprego também se encaixe na nossa realidade, na nossa rotina. Então, só para que a gente não fique pensando que esse quadro aqui é o único e que só isso existe de opção de trabalho na Alemanha para os enfermeiros, né? Então, que a gente também tenha, talvez, esse olhar de que é momentâneo, é temporário passar por esses momentos mais difíceis. E que depois, conforme o meu desenvolvimento, eu também vou construir a minha carreira aqui na Alemanha. Eu também vou poder fazer melhores escolhas, né? Mas então, nesse primeiro momento, o nosso colega Pedro, ele tem pouco sono, ele tem uma responsabilidade muito grande de trabalhar numa emergência, ele mora sozinho, então ele não tem rede de apoio, não tem familiar próximo, e imagino também que o sistema nervoso dele esteja sempre em alerta, né? Por si só, quando a gente está trabalhando aqui, a gente já fica mais num estado de alerta, porque tem esse esforço em relação ao idioma, a própria cultura no trabalho, né? Muitas vezes as questões hierárquicas também são diferentes das que a gente estava acostumado. Então, já é normal a gente estar um tanto quanto nervoso, acelerado, e quando a gente tem esse quadro de adaptação acontecendo ainda, isso tudo se torna mais intenso. E aí, o corpo também fala, né? Quando a gente está vivendo nesse processo, as manifestações físicas do estresse. A insônia, né? A dificuldade para dormir ou então permanecer dormindo, né? Dores pelo corpo de tensões musculares, dores físicas, trabalhos por períodos diferentes do que a gente era acostumado, a própria tensão muscular da gente está sempre em alerta e buscando, né, compreender ou estar respondendo da melhor forma. Irritação, né, também é uma das manifestações onde a gente se irrita muito fácil e muitas vezes até por motivos não aparentes, mas que só a gente sabe o que se passa por dentro, né? Como que a gente está conseguindo encarar todas essas dificuldades. O cansaço acumulado, eu acho que também é algo muito forte e presente para a grande maioria das pessoas, né, que trabalham na enfermagem. Falhas de concentração podem estar acontecendo também, né, por todo esse quadro. E o corpo fala quando a mente não consegue mais silenciar os sintomas, né? E quando o estresse também não é tratado, ele também começa a se manifestar fisicamente também. E a gente ainda tem a parte mental envolvida nesse quadro, né? Qual é a sobrecarga mental que a gente tem aí? O medo de errar, o choro fácil,
a sensação de insuficiência, né, da gente saber o quanto a gente é capaz, mas por estar aqui, estar em outro idioma, a gente muitas vezes sente que não tem o reconhecimento, né, para que a gente possa ter autonomia no trabalho, a autocrítica, que é algo que a gente costuma não ser o nosso melhor amigo, digamos assim, que é como a gente deveria se posicionar, que a gente poderia ter atitudes mais acolhedoras conosco. Eu sempre falo que para que eu pudesse me acolher de verdade, o ideal seria que eu olhasse para mim como eu olho para o meu melhor amigo, para minha melhor amiga. Quando o teu melhor amigo está passando por uma dificuldade, tu não vai lá ainda ficar criticando a pessoa. Tu vai lá e dizer, não, vem cá, vamos conversar, vamos encontrar uma solução. Sempre tem alguma coisa para fazer. Mas quando é com a gente mesmo, a gente consegue muito facilmente estar sempre se criticando e dificilmente encontrando essa saída ou buscando essa solução, né? E tudo isso gera bastante ansiedade, né? Essa inquietação, os pensamentos acelerados, essa dificuldade de concentração. Muitas vezes a gente conseguiria talvez até entender um pouco melhor o idioma, o colega, se a gente conseguisse se concentrar bem, mas é tanta pressão, é tanto estresse em volta da gente, que às vezes isso atrapalha na questão do entendimento do idioma. E aí a gente pode pensar também que existem classificações, né, de casos e quais seriam os possíveis encaminhamentos, onde buscar ajuda, né? Então, os casos leves de estresse, de insônia, isso pode ser encaminhado para o House Arts, né, um médico de família. Quando a situação já está um pouco mais grave, beirando a um burnout, choro excessivo, dores físicas mais intensas, né? A gente pode estar buscando também o psiquiatra. E casos graves seriam ataques de pânico, né? Um colapso emocional. A gente procura a emergência do hospital, também pode procurar o Notdienst, né? E tem outros serviços que aí depende muito das regiões, onde vai mostrar o que tu procura primeiro, né? Então, eu até não vou me ater tanto a esse detalhamento, porque eu acho que é importante cada um buscar saber disso na sua cidade, quais são os lugares adequados para buscar ajuda. Mas eu acho que o que é importante que fique registrado aqui é que a gente tenha a informação de que a gente deve passar pelo House Arts para dar início a esses encaminhamentos, mas para alguns especialistas também a gente pode procurar diretamente. A diferença é que os especialistas, mesmo com o encaminhamento do House Arts, muitas vezes não tem vaga. Então, o encaminhamento do House Arts facilitaria esse processo de chegar ao especialista, mas também é possível ter esse acesso buscando diretamente, né? Também tem a questão do atendimento psicológico, que também pode ser procurado diretamente, porém eu faço uma ressalva que aqui os profissionais ou você fala inglês ou você fala alemão, e não é a mesma coisa do que a gente se expressar numa terapia no nosso idioma materno, né? Pensando em ter cobertura pelo Krankenkasse, ou então você tem muitos, né, psicólogos que fazem atendimentos online, à distância, são do Brasil, ou tem muitos brasileiros que moram no exterior também, dos psicólogos, e que fazem atendimentos também. Então, eu enxergo que essa seria uma boa alternativa também, né? Não pensando só em médico, onde muitas vezes o que a gente mais precisa é um espaço seguro de conversa, de acolhimento, né? E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre mais um processo que a gente passa estando aqui, e é a solidão, né? E essa solidão, ela não é nem sempre o fato da gente estar sozinho.
A solidão também mostra de outras formas, né? Ela é a ausência de comunicação significativa, mesmo que tu esteja aqui com um grupo, muitas vezes vem um grupo de enfermeiros através do Anerkennen que já se conheceram no Brasil, que já fizeram um curso de alemão juntos e chegam aqui. Então, você tem algumas pessoas que já são um grupo de referência, né? Mas se a gente pensa em solidão, essa troca mais próxima, esse vínculo que a gente tem muito forte ainda com as pessoas do Brasil, e a gente vai sentir esta distância, né? O sentimento de pertencimento, eu acho que é outra coisa bem importante para a gente pensar também. Muitas vezes eu tenho aqui uma pessoa de confiança que eu posso conversar, eu tenho alguém que eu posso dar um abraço, mas ainda assim eu não me sinto pertencendo ao local. Porque talvez no Brasil eu fosse uma pessoa muito engajada na comunidade, eu participasse de muitos grupos, tivesse outras atividades além do meu trabalho, e aqui isso leva um tempo até a gente construir. Muitas vezes também as pessoas nem buscam esses grupos para estarem participando, para estarem se integrando com a comunidade local. E essa solidão, eu acho que é algo que fica às vezes meio escondido, onde a gente não consegue se sentir pertencente a esse novo lugar, a esse novo país, a essa nova cultura, né? E a rede de apoio, né? Que é essa ausência do apoio social estruturado, ou até de saber como, onde eu busco esse apoio, né? No Brasil, a gente sabe, se eu, independente da situação que eu estiver passando, geralmente eu sei para onde buscar ajuda, quem eu vou contactar, quem vai ser a minha pessoa de referência, e aqui tudo é novo. Então, eu preciso ainda ter essa estrutura, buscar saber também sobre esses lugares aqui, né? O que a minha cidade oferece que eu posso me sentir bem. A maternidade, às vezes, também traz isso depois, nessa convivência dos filhos, porque os filhos acabam participando de atividades esportivas, tem o kindergarten, tem os pais do kindergarten, onde quem até então não construiu muito desse pertencimento, desse vínculo, muitas vezes é depois dos filhos, ou junto com os filhos, que a gente consegue também ter acesso a isso, se sentir mais confortável para estar pertencendo a um grupo também, né? E aí eu tentei separar um pouco mais ainda da solidão, pensando de fato, assim, que eu acho que o momento mais difícil é esse período, esse processo do Anerkennen. Então, o que a gente pode pensar em especial da solidão no Anerkennen, né? A gente está em avaliação constante. Olha só que difícil, né, a gente pensar que alguém vai estar sempre sendo avaliado, até ter o Urkunde na mão. É realmente uma pressão contínua, né? O idioma técnico, a questão da barreira linguística, né? Não basta eu ter o idioma para me comunicar com colegas ou tá me comunicando nas questões do dia a dia, tem as questões técnicas, né? Tem os termos médicos que a gente precisa estar também aprendendo. E eu também escutei uma outra pessoa falando esses dias que se não bastasse tudo isso, ainda tem os diversos dialetos aqui da Alemanha, né? E, de fato, é uma verdade de que muitas vezes a gente vai ser surpreendido ainda quando a gente imagina que já tem um bom nível de alemão, ou que a gente já está ali, não, nossa, agora estou me sentindo mais confortável, ainda vem essa questão do dialeto, né? E o dialeto tu vai aprender no dia a dia, na convivência, né? Não vai ter um curso do dialeto para te poder fazer. Então, a questão do idioma, de fato, é um fator bem grande. Esse deslocamento emocional,
que a gente pode entender que é o sentimento de estar fora do lugar, a gente não se sente encaixado. Se a gente pensar sobre um quebra-cabeça, né? A gente consegue ter essa dimensão, assim, né, do que é eu não estar me encaixando nesse processo, nessa equipe, nesse lugar em que eu estou. A gente também tem a pouca familiaridade cultural, aquela coisa de, o pessoal tá fazendo uma piada, como se fosse piada interna, e a gente não entende, então a gente se sente deslocado, também pode ser mais um fator que aumenta, né, essa distância, essa solidão. A equipe rotativa, vou contar para vocês que para mim foi o que mais me cansou no Anerkennel, foi esse processo de estar rodando, né, nos setores e toda vez estar me apresentando novamente, estar respondendo as mesmas perguntas. As pessoas que tu já tinha conquistado uma confiança no setor anterior já não existe mais, já é um novo processo. Lá pelas tantas, a gente não tem mais nem vontade de responder por que tu saiu do Brasil, que é a primeira pergunta que, pelo menos para mim, a maioria das pessoas faziam, né? E aí, a parte boa é porque tu já decorou o que responder, né? Já sai ali na ponta da língua. Mas, de fato, essa rotatividade também durante o processo do Anerkennel, eu também enxergo como uma dificuldade bem grande, né? A solidão do Anerkennel vai além da ausência de pessoas. É a sensação de não pertencer, de não ser compreendida e de não se encaixar. Se alguém não concorda, pode escrever. E aí, a gente falou dessas coisas tão difíceis, né? Eu acho que eu tentei trazer, assim, num primeiro momento, o que são as maiores dificuldades ou o que costuma ser o mais comum durante esse processo, né? Essa chegada, esse momento de dedicação intensa, onde tu está estudando, tu está trabalhando, tu precisa dar conta das tuas tarefas, né? Do dia a dia e tem essa pressão, né? De prazos a serem cumpridos. Então, agora eu queria mostrar mais uma pausa breve que eu chamei aqui para vocês de mais uma outra pequena técnica, assim, pequena. Eu pensei em estar trazendo aqui para essa conversa, como eu falei no começo, pequenas formas de que a gente possa estar no dia a dia se centrando novamente, para que se tem uma coisa ruim no meu dia que aconteceu às 8 horas da manhã, eu não permita que isso estrague meu plantão até às 14 horas da tarde. Aconteceu às 8, foi resolvido, eu dei conta. Como que eu vou fazer para seguir em frente? Para não deixar que isso pese o plantão todo. Então, mais uma técnica pode ser essa, que a gente vai, como eu falei, no banheiro, ou num quarto vazio, o que é raro, mas algum espaço mais reservado que a gente possa ficar, e a gente pode fechar os olhos, fazer uma respiração profunda e falar. É importante falar em voz alta, porque a gente tem mais força, a gente se escuta quando a gente fala em voz alta. Então, simplesmente fechar o olho, respirar e falar: eu me acolho. Faz mais uma respiração, eu me escuto. E depois a gente ainda pode, né, desejar que a gente esteja presente. Eu estou presente. Para que a gente foque no aqui e no agora. Talvez vocês escutem eu falando mais vezes isso, mas é uma das formas que a gente consegue lidar melhor com as dificuldades do dia a dia, ou durante um plantão, pelo menos. É que eu esteja focado no que está acontecendo agora. O que passou já 1 hora atrás e foi resolvido,
não tem sentido eu carregar emocionalmente essa tensão para o resto do plantão. Eu posso sim estar chateada, eu posso não ter gostado do que aconteceu, mas eu preciso levar esse meu plantão até o final. Então, como eu vou estar lidando com, de que maneira eu posso estar facilitando esse processo? Então, esse é aquele exercício que a gente já fez antes, né, da respiração, de puxar uma respiração profunda, segurar e soltar. A gente pode fazer essas afirmações aqui também, né? Eu me acolho. Olha como é importante a gente poder dizer em voz alta que tu tá entendendo que tu tá em sofrimento, que tu tá te acolhendo, mas que naquele momento tu precisa dar conta desse processo, porque tu ainda tem mais para viver. Eu me acolho, eu me escuto, eu estou presente, né? Então são pequenos processos que a gente pode estar fazendo nos momentos de maior estresse, para que a gente consiga, de fato, né, levar até o final do plantão. E tudo isso, gente, é autocuidado. Eu não vou fazer uma listinha aqui de autocuidado. Para quem estiver assistindo, né, com foco a essa nossa conversa, vai estar entendendo que todos esses exemplos que eu estou trazendo são de autocuidado. A nossa conversa toda vai permear isso, né? Esse aqui é um outro exercício que eu acho muito bom. Ele é o grounding, né, de aterramento também. Pode ser que esse seja um pouco mais demorado de fazer, mas ele também traz a gente para o aqui e agora. Várias dessas coisas que a gente descreve aqui nesse grounding 5, 4, 3, 2, 1, são usados na psiquiatria e em crises com os pacientes também. Os pacientes que estão tendo crise de pânico, que estão numa crise de ansiedade. Na psiquiatria a gente tem o Skillkofa, né? Onde a gente tem lá algumas ferramentas para ajudar os pacientes nesses momentos de crise. E algumas delas também estão contempladas aqui nesse exercício. Então, aqui eu vou só citar para vocês, para que vocês lembrem disso quando for necessário, né? 5, então, são 5 coisas que você vê, de pensar quando tu estiver nesse processo, no meio de uma crise, poder parar e pensar, para, na verdade, desviar o foco da situação que está te atrapalhando, que está te deixando desregulado emocionalmente, e procurar trazer o foco, voltar para a situação do aqui e agora, né? Então, a gente pode buscar essa estratégia de 5 coisas que você vê, 5 cores diferentes, 5 objetos ao redor, 5 pontos no teto, 5 pessoas, 5 movimentos. 4 coisas que você toca, 4 superfícies, 4 texturas, 4 cantos, 4 bordas. 3 coisas que você ouve, focar em algum som que tu esteja escutando alto, 3 sons baixos ou 3 sons constantes. 2 coisas que você cheira, 2 aromas fortes, 2 cheiros doces, e uma coisa que você saboreia, um sabor intenso. Isso tudo com o objetivo de trazer o cérebro para o corpo e desenvolver a presença novamente, né? Exemplos disso, a gente tem lá no nosso COFA, óleos essenciais, né, que atinge essa questão do olfato, onde tu vai cheirar um dos óleos e tu vai poder acessar lembranças, talvez, que estão associadas com esse óleo, ou então o teu cérebro já vai focar, deixa eu identificar que aroma é esse, e já vai estar se desligando desse momento de conflito que tu estava passando. A questão do que você saboreia, lá com os pacientes, a gente usa pimenta, aqueles molhos de pimenta, a gente coloca na mão deles, né, ou no braço,
e eles vão lambendo, porque são duas sensações, né? É a questão do corpo, tanto que vai causar o aquecimento da pele, né, da pimenta, e também você vai estar ingerindo ela, e também vai trazer essa sensação de volta para o corpo, vai sair do mental que está sobrecarregado, a atenção, e vai voltar para o teu corpo, e dessa forma tu vai poder voltar para o momento presente, né? Então, é mais uma das formas que a gente tem de estar saindo desse momento de estresse, em momento de crise. E aí, uma explicação do porquê isso funciona, né? Reduz a hiperexcitação do sistema nervoso, devolve a presença, né? Retorna ao aqui e agora com plena consciência, traz o cérebro para o corpo e vai voltar a ter essa conexão, né, da mente com a experiência corporal. A nossa mente vai estar buscando identificar, nossa, que sensação é essa? O que está acontecendo? E vai sair daquele foco daquela crise e vai aumentar a sensação de segurança, né? A gente vai voltar a ter essa regulação emocional. Então, são técnicas que, de fato, a gente usa e também acho que são dicas legais para estar compartilhando aqui com vocês. E agora vem uma parte que eu nem gosto de falar. É a parte do autoconhecimento, né? Então, quando a gente se prepara para vir para esse processo, a gente nem tem dimensão do que de fato vai ser toda essa caminhada, toda essa jornada, né? Também porque boa parte de quem nós sempre fomos também vai continuar lá, vai ficar lá. A gente não vai chegar aqui sendo a mesma pessoa. A pessoa que teve que colocar a sua vida em uma ou duas malas, a pessoa que teve que se despedir de pessoas muito queridas, a pessoa que teve que fazer uma escolha entre talvez ficar com um emprego que desse uma certa segurança lá no Brasil, mas ainda assim, financeiramente, talvez não fosse a melhor opção. Então, quando a gente decide por tomar essa decisão na nossa vida, certamente tem um motivo muito grande. Cada um de nós tem o seu propósito de estar aqui e de estar passando por esse processo de imigração. E eu sempre falo que o mais importante nesse processo é ter muita clareza do porquê a gente escolheu passar por essa transformação. O que eu vim buscar aqui que eu não tenho ou não tinha lá no Brasil? O que esse novo país pode me proporcionar? O que eu vim de fato realizar aqui? Essa é uma afirmação muito importante que a gente precisa ter muito claro quando a gente decide fazer essa transição, botar o pé de verdade nessa jornada, porque ninguém faz ideia das dificuldades que vai encontrar pela frente. A gente pode sim ter uma expectativa, a gente pode buscar se preparar de alguma forma, mas na prática, na realidade, a maior parte das coisas aqui vão acontecer diferente do que a gente planejou, diferente do que a gente imaginou. Então, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu saber dos meus limites, do que é saudável para mim, melhor eu vou conseguir lidar com as frustrações que eu vou encontrar por aqui. Porque isso é fato, que a gente vai passar por muitas frustrações, né? E elas fazem parte do nosso processo, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, e são elas que vão, na verdade, nos fortalecer também conforme a intensidade das dificuldades vão acontecendo, né? Então, eu sempre falo que quando a gente está se propondo a imigrar,
é porque a gente tem um propósito diferente do que nós estávamos vivendo até então. Então, uma vez que eu tenho guardado e registrado muito claramente por que eu quero fazer essa viagem, essa mudança, essa transformação de vida e de carreira, eu sugiro que a gente faça uma escrita disso, que a gente possa escrever. Algumas pessoas gostam de colocar em formato de carta, né? Aquelas cartas do meu eu de agora para o meu eu do futuro, ou alguma coisa assim. Pode ser só uma lista, mas que a gente tenha escrito, porque em algum momento, talvez a nossa memória não lembre do porquê a gente saiu de um lugar, porque a gente vai estar com a cabeça tão sobrecarregada com as dificuldades, com a tristeza, com as nossas frustrações daqui, e que às vezes até vai ser difícil de lembrar o principal motivo que fez a gente sair de casa. Então, quando esse dia chegar, tenha essa cartinha em algum lugar para ler, para reler quantas vezes forem necessárias, para que a gente possa estar renovando as nossas energias através do nosso propósito, através do que de fato e de verdade fez com que eu tivesse a coragem de dar esse passo. E quando a gente está, então, passando nesse processo de imigração, a gente vai estar sempre revisitando as nossas histórias, as nossas fragilidades, os padrões que a gente conhece, as nossas emoções e as nossas forças. E às vezes a gente pensa que a gente vai continuar tendo as mesmas respostas de como era no Brasil. Mas a partir do momento que eu estou vivendo numa outra cultura, numa outra realidade, o meu pensamento também vai ir se adaptando, as minhas reações também vão ser mais próximas da nova cultura que eu estou me adaptando. Então, às vezes, fica essa lembrança muito forte, ou uma certa saudade de quem eu era, né? E a gente precisa entender que a gente está passando por esse processo de mudança e que tudo isso faz parte. E que, na verdade, a gente está buscando uma maturidade emocional também, né? Onde a gente está aprendendo na prática, o learning by doing, né, que a gente fala, onde a gente não tem muito tempo de estar estudando, de estar se preparando. Essa questão emocional, ela vai acontecendo a cada dia, a cada conversa, a cada colega que foi acolhedor contigo, a cada colega que não teve paciência para te explicar mais uma vez o que ele estava buscando, precisando de ti. Então, que a gente possa ter maturidade para lidar com esses momentos do dia a dia, que a gente possa estar entendendo que eu não deixei de ser aquela pessoa, as minhas qualidades. Eu só preciso, nesse momento, trazer elas para essa nova realidade que eu estou me adaptando. E que, sim, não é um processo tão fácil, né? Que é o que eu estava falando, né? Que a mudança mexe por dentro. Às vezes a gente tenta ficar com uma aparência, principalmente do rosto, né? Que muitas vezes nos denuncia quando a gente não está bem. A gente procura estar sempre com aquela cara mais neutra, ou sem estar expressando o que de fato a gente está sentindo. Mas por dentro, eu acho que cada um já teve aquele dia que chegou em casa, deitou no travesseiro, e só o travesseiro soube o que se passou naquele dia. E que a gente possa ter forças para entender que esses dias fazem parte. Que eu possa ser gentil para me acolher nesse dia de tanta dificuldade. Que eu me permita chorar quando for preciso. Que eu possa botar para fora de alguma forma. Porque tudo que a gente não consegue
externalizar, que a gente não consegue trabalhar de alguma forma, vai ficando guardado dentro da gente. E isso só vai acumulando, né? Então, que a gente possa estar percebendo, como eu falei no começo, né? Que a gente possa estar validando as nossas dificuldades, que a gente possa estar nos acompanhando de fato emocionalmente também. A gente costuma pensar só o quanto eu já evoluí no alemão, o quanto eu já evoluí no meu ambiente de trabalho, mas e quanto eu evoluí comigo mesma? O quanto eu já estou conseguindo tolerar melhor essa diferença de cultura, o quanto eu estou conseguindo impor algum limite, o quanto eu estou buscando convivência com as pessoas para além do trabalho, né? Então, que a gente possa estar botando para fora o que muitas vezes está só guardado dentro da gente, né? Então, sobre essa dificuldade da regulação emocional, né? A gente traz que o estresse, o simples fato de você estar sob estresse já vai estar reduzindo essa capacidade da gente se regular emocionalmente, né? Às vezes parece que a gente volta a ser criança, que não sabe lidar com raiva, com frustração, e parece que tem que explodir. As nossas vulnerabilidades reaparecem quando a gente está, né, sob esse momento, esse período de estresse e tensão. Muitas memórias antigas podem emergir também. Às vezes são situações que a gente achava que já estavam resolvidas, vai enfrentar alguma situação aqui no trabalho que vai estar acionando alguma memória que a gente já teve de uma experiência negativa, e na verdade eu não vou estar nem trazendo a emoção do agora, mas ela vai estar somada ao que ficou guardado dentro de mim, eu não tinha conseguido resolver. Aquelas histórias que a gente põe para baixo do tapete, quando a gente está passando por esse processo de imigração, a gente está num momento mais vulnerável, onde a gente também vai estar vivendo novas experiências, mas que podem estar sendo lembradas de experiências parecidas que a gente já viveu no Brasil, onde daí, por estar no nosso país, no nosso idioma materno, a gente conseguiu talvez resolver melhor. E agora, estando aqui, com a dificuldade do idioma, passa a ser algo que a gente vai ter dificuldade em responder, em se posicionar, em colocar um limite, né, na pessoa que está sendo desrespeitosa com a gente, por exemplo. E também muitas emoções reprimidas se manifestam, né? Que é mais ou menos isso que eu já estava falando, que emoções suprimidas ou reprimidas podem encontrar formas inesperadas de expressão quando o sistema de defesa é sobrecarregado. E às vezes parece que é isso, né? Que a gente está o tempo inteiro na defensiva. Já está pronto porque alguma coisa vai dar errado, alguém vai falar grosso com a gente e eu já estou aqui pronta e preparada, né? Para dar a minha resposta, para saber como enfrentar. E isso tudo é um desgaste para a gente também, né? É esse, não só o desgaste do trabalho, da rotina, mas também tem esse desgaste energético, onde a gente pensa, nossa, mas eu trabalhei 8 horas, estou parecendo que trabalhei um plantão de 36, de 12, porque tá muito pesado o clima, a convivência, né? Às vezes a gente até tira a parte do idioma fora, porque todo o entorno, às vezes, chega a pesar mais do que só o idioma em si, né? Então, para a gente poder pensar em maturidade emocional, a gente precisa reconhecer os nossos padrões, saber dos nossos limites, observar as nossas reações, acolher as nossas necessidades, se tratar com respeito, né? E procurar apoio quando a gente precisa. E
A gente fala muito hoje em dia sobre gatilho, e nem tudo é gatilho, né? Eu prefiro chamar de lembranças, de situações vividas e talvez não resolvidas. Então, o que, que não é o gatilho? É algo que você, não é algo que você desencadeia, não é uma reação descontrolada e não é algo que você deve suprimir. É algo que que é do funcionamento humano. É uma resposta natural do nosso organismo. É uma sobrecarga do nosso sistema. É uma reorganização interna. É a gente aprendendo a se adaptar de uma forma muito profunda, né? E as reações emocionais, elas são sinais de como a gente está. Elas não são falhas da gente. Talvez a gente enxergue como, nossa, não consegui dar conta, precisei chorar. Mas chora. Vai para um lugar reservado, ninguém precisa chorar na frente das outras pessoas, pensando talvez em julgamento, em crítica, alguma coisa desse jeito. Mas veio uma emoção mais forte, te permita sentir isso, porque isso, na verdade, é um processo também de liberação dessas emoções. Faz isso com carinho, com acolhimento, vai num lugar reservado e te permite sentir esse momento e entender que isso é importante para o processo de adaptação, de pensar, poxa, tá bom, eu precisei me emocionar, precisei chorar por conta disso que aconteceu, mas agora eu me sinto mais forte, né? A gente poder botar para fora e trazer algo de positivo dessa situação. Então, como eu estava falando, né, da maturidade emocional, a maturidade emocional não é um destino, mas um caminho contínuo de crescimento e autoconhecimento. Muitas vezes a gente tem essa visão errada de que o autoconhecimento seria, sei lá, preencher um questionário, buscar algumas respostas rápidas ali, beleza, agora já me conheço, já sei quem eu sou. E, na verdade, o autoconhecimento é algo que acontece em camadas, né? Conforme eu vou me conhecendo, eu vou me permitindo ter novas emoções, ter novas reações a algumas situações, e isso vai gerar um processo contínuo de autoconhecimento. Ou a gente vai pensar, nossa, já achei que eu já soubesse lidar com isso. E vai vir alguma situação talvez mais pesada, onde ainda não sei, tive o mesmo comportamento de um tempo atrás. Não consegui lidar melhor com isso ainda. Né? Então, para que a gente possa pensar no autoconhecimento como algo contínuo, é uma evolução, né? Que vai trazendo mais segurança para a gente vai estar conseguindo se posicionar com mais segurança, fazer melhores escolhas também, porque quando eu não estou sob pressão, eu estou conseguindo pensar melhor. Eu posso dizer para a pessoa que, ok, eu te dou uma resposta amanhã, né? Eu posso ter essa calma, essa tranquilidade, e quando a gente não tem nenhum tipo de cuidado com a gente mesmo, algum tipo de ferramenta para lidar com esse estresse que a gente passa, a gente corre o risco de estar sempre respondendo sob pressão, de alguém te ligou, tu pode fazer um plantão extra? Nossa, eu estou sobrecarregada, acabei de fazer meus 8, 9 dias de escala e ainda vou ter que fazer um plantão extra. Ah, mas eu tenho que dizer que sim. A gente não se permite pensar na gente em primeiro lugar, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu vou conseguir botar limite e dizer, sinto muito, eu não posso. E não precisa dar nenhuma explicação a mais, né? Quando a gente entende também que faz parte do trabalho das outras pessoas, muitas vezes, nos fazer perguntas, a gente só tem a obrigação de responder com sim ou não, sem pensar na crítica ou no julgamento, né? Mas pensando em primeiro lugar
no que faz bem para a gente. Isso não quer dizer que eu não vou, nenhuma vez que me ligarem, fazer um plantão extra, mas que eu vou levar inicialmente em consideração como eu estou me sentindo. Eu estou apta a fazer mais um plantão? Ou eu estou sobrecarregada, o meu emocional está no limite, e se eu fizer mais um plantão, vai ser um dia a menos que eu vou poder descansar, eu vou poder dizer, não, sinto muito, eu não vou fazer. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo e conforme a gente vai também se permitindo se conhecer, né? Para encontrar esse lugar de segurança de poder dizer um não. Ah, o peso invisível da adaptação, né? Vamos ver se a gente ainda encontra mais alguma coisa que a gente não tenha conversado, né? Às vezes, nesse processo, a gente não consegue visualizar muito, né? Essa comunicação mais direta que a cultura alemã tem, né? De ter essa clareza na comunicação, são perguntas diretas com resposta de sim e não, e a gente sempre, mas quem sabe, né? Então, essa diferença também da comunicação direta, o silêncio como respeito, as pausas significam reflexão, né? E não indiferença. Relações mais formais, a gente enxerga aqui, independência e proatividade valorizadas, né? Uma autonomia, a gente espera, e muitas vezes a gente não tem essa autonomia. Aqui a gente vê mais a hierarquia rígida, né, estruturas organizacionais bem definidas, códigos diferentes, né, as normas culturais e comportamentos distintos que são característicos de cada região, muitas vezes, né, então, além de tudo isso que a gente já falou, tem essas coisas pequenas, assim, que ficam escondidas, que estão meio que ali no entorno, né, do que a gente passa no nosso dia a dia. Também tem a questão do estresse aculturativo, né? A gente já falou também, né, dessa questão da identidade em transição, essa desconexão que a gente passa, né, a perda dos nossos laços culturais e sociais, as nossas festas tradicionais, por exemplo, que aqui a gente não tem. A gente tem, se a gente se juntar com outros brasileiros e fizer, por exemplo, uma festa junina, né, onde envolve, além da cultura, as comidas, então as coisas que a gente vai sentindo saudade, né, que são as questões dos nossos laços culturais. A barreira linguística, que a gente já falou, uma sobrecarga sensorial, né, que tem exposição a novos estímulos constantes, a gente está sempre escutando alemão no nosso ouvido, e às vezes o que a gente quer é só chegar em casa e poder escutar uma música diferente, enfim, ou ficar no silêncio, e aí tu ainda vai precisar estudar alemão, então é uma sobrecarga que gera mais um estresse também, né? Então, todos esses são desafios que vão impactando a nossa saúde mental, né? Quando a gente consegue ter estratégias para lidar com alguns desses pontos, vai sobrar menos do que a gente não consegue lidar, né? Do que a gente não vai dar conta. Então, às vezes a gente pensa que, eu vou ali fazer uma atividade física, mas isso nem vai me ajudar. Vou ali fazer um passeio na natureza, enfim, tem coisas que a gente pode estar fazendo, mas às vezes a gente não valoriza. E são pequenas coisas que vão estar nos ajudando a ter dias mais tranquilos, né? Então, a pressão do Anerkennen, né, que a gente já falou bastante antes, a questão das inseguranças, comparação constante, onde a gente pode estar se comparando com os outros colegas, com os padrões, né? O idioma técnico, o trabalhar mais estudar, que é uma carga intensa, né? Então, tudo isso são múltiplas demandas desse processo do Anerkennen, né? Mas a gente também pode buscar transformar essa pressão que a gente sente em motivação, a partir do momento que eu tenho um autoconhecimento, que eu consigo
buscar estratégias para estar lidando melhor, né, com essa pressão, com essas dificuldades. O corpo reage, né? A gente vê, às vezes, as pessoas conversando, falando sobre as dificuldades que se manifestam no nosso corpo e que a gente, às vezes, não dá importância e sabe que, na verdade, maior parte começa na nossa mente, né? Ou na nossa sobrecarga, no estresse. Então, quando a gente está com mais pressão mental, né? As expectativas muito altas, a gente tem medo de errar. A gente pode chegar até numa crise de ansiedade que vai nos paralisar. A gente pode estar tendo bloqueios emocionais, que é se distanciar do sentir as emoções, né? Para não sofrer ou para não enxergar como mais um problema. A exaustão, né? O esgotamento físico e mental. O perfeccionismo, que eu também nem mencionei até agora ainda, mas às vezes a gente se cobra num nível como se a gente já tivesse vivendo aqui há muitos anos, como se a gente já tivesse na rotina daqui inserido e, na verdade, eu recém cheguei, eu estou, né, me adaptando, então eu posso estar sendo mais leve nesse sentido, né, diminuir essa obsessão pela perfeição. E tudo isso faz com que a gente possa ter falta de concentração, né? O cérebro fica sobrecarregado. Então, a gente procura o objetivo, né, do autoconhecimento é que a gente consiga atingir um equilíbrio emocional, né? E o equilíbrio não é uma ausência de emoções, pensar que se deve eliminar ou suprimir as emoções para ter equilíbrio, né? Pelo contrário, é a gente não se perder dentro delas. É como eu falei antes, a gente se permitir sentir cada uma das emoções que tiver no nosso momento e que a gente consiga aprender a lidar com elas, né, com consciência, com clareza, e isso vai fazer com que a gente possa se sentir com um equilíbrio emocional maior, né, e aprender a lidar melhor. O que causa esse desequilíbrio, pensando na nossa rotina da enfermagem, né? Os turnos de trabalho daqui, né, esses que são muito alternados, com muita frequência, desequilibra a questão do idioma, a pressão, a sobrecarga, a saudade que a gente sente, que a gente não deve também buscar bloquear, né? A saudade sempre é importante para lembrar que a gente também tem coisas boas no Brasil, que a gente tem pessoas importantes lá, mas é mais um momento, quando bate a saudade muito forte, da gente relembrar o nosso propósito, o nosso motivo de ter criado essa distância física destas pessoas, né? E a solidão, né? E o equilíbrio não é perfeição, o equilíbrio é presença. É quanto mais eu conseguir ser fiel ao que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo, mais eu vou estar conseguindo me acolher, mais eu vou estar conseguindo buscar alguma alternativa para lidar melhor com a situação. O que reequilibra, né? Um descanso real, a qualidade do sono. A gente sabe que às vezes não é fácil, né? Conseguir ter esse descanso. A gente poder fazer pausas curtas quando está em algum momento mais difícil, né? Aqui a gente colocou como descansar 5 minutos a cada 1 hora. Eu sei que não é possível, mas que a gente não enxergue só o descansar como sentar em algum lugar, mas que por 5 minutos eu possa estar fazendo algo por mim, eu possa estar me concentrando em alguma coisa sem estar pensando no que está acontecendo à minha volta, né? Que eu possa estar em algum momento buscando aliviar o meu cérebro, né? Que ele não esteja esse tempo todo sob pressão. Impor limites, né? Que isso também é algo que traz bastante equilíbrio para a gente. Buscar ter uma rotina simples, mas organizada, que eu não queira planejar um dia com mais horas do que a gente consegue dar conta, né? Não colocar mais tarefas num dia, que a gente possa estar aproveitando o dia com o que é possível, né?
a questão dos exercícios de respiração que eu passei aqui, são ferramentas que trazem alívios quase que imediatos. Na verdade, eles vão nos trazer de novo de volta para o foco. Então, é algo que, para mim, é uma das principais técnicas para trazer de novo um equilíbrio em algum momento de maior estresse. E autocompaixão, né, que eu também já falei antes, que a gente deve se tratar como a gente trata o nosso melhor amigo. Que isso tudo são pequenas coisas, mas que trazem um equilíbrio maior para a gente, né? Tem ainda essa metáfora aqui do copo, né? Que cada um de nós carrega um copo invisível dentro da gente e que esse copo enche todos os dias, de pouquinho em pouquinho, com todas as situações do nosso dia a dia. E que o esvaziar dele também tem que ser diário. E que muitas vezes a gente não consegue esvaziar ele de uma vez só. A gente vai ir apenas drenando ele, né? Através de uma respiração, através de uma caminhada, através de um café, um momento de pausa, através de uma conversa. Então, se a gente pensar e trazer isso para a nossa prática, né? De pensar quando está sentindo assim no limite, nossa, meu copo está cheio, preciso tirar um pouco disso daí, né? O que eu vou fazer agora? O que eu estou reconhecendo que para mim é importante agora, né? Eu trouxe alguns exemplos, mas vocês podem refletir sobre isso e fazer uma listinha para vocês. O que é que esvazia esse teu copo invisível? O que te faz bem? Quais são os primeiros recursos que tu poderia ter à tua disposição nesses momentos de descarga, digamos assim, né? De poder estar recarregando também. E aí eu já convido vocês a pensar em identificar quais são as estratégias pessoais de reequilíbrio emocional. E a primeira coisa que vier na cabeça de vocês é a que é a mais importante, é a que faz mais sentido para vocês. A gente pode depois, talvez, disponibilizar o material, ou eu posso estar publicando também, de alguma forma, essas perguntas, o que a gente trouxe aqui de exercícios também, né, para que vocês possam estar repetindo. O vídeo também vai ficar salvo, vocês também podem estar reassistindo quando acharem importante. E aí, que a gente possa estar fazendo essa pergunta. Para o meu físico, o que o meu corpo está precisando agora? Ele precisa de descanso, de pausas curtas, de limites claros. Ele precisa, talvez, de um momento de caminhada, de corrida, para descarregar essa energia, esse estresse. O que é o que melhor se adapta à tua realidade? No emocional, o que as tuas emoções estão dizendo? Uma respiração consciente vai te ajudar? Te tratar com mais autocompaixão? Fazer mais vezes esses exercícios de aterramento? O que é que te ajuda? O que é que te traz de novo paz, centramento? No social, o que é a tua rede? É rede de apoio? É grupo de brasileiros? São as associações, como o nosso Ferrain? Tem, agora eu esqueci o nome do grupo, tem um grupo que faz acolhimentos também, o Ombro Amigo, que são brasileiros que fazem acolhimento. Então, a gente tem estruturas, a gente tem também aonde recorrer, né? E aí, esse exercício é importante para que tu já saiba o que fazer ou que tu te pergunte no momento que tu está passando por esse desequilíbrio muito grande. O que cada parte pode melhorar, né? Para que tu tenha um equilíbrio novamente. Cuidar de si enquanto cuida, né? Que foi o nome que a gente encontrou para essa nossa conversa. Então, você não precisa aguentar tudo sozinho, se abandonar, ser perfeita, carregar tudo. Você pode pedir ajuda, descansar, ser humana, estabelecer limites. Se a gente pensar
em gravar o que está nesse slide, é autocuidado puro. São coisas pequenas que muitas vezes a gente precisa estar sendo relembrado, né? Para que a gente consiga botar em prática. Aqui eu trouxe ainda alguns recursos de saúde mental, né? Onde a gente pode buscar ajuda, que seria o House Art, o psiquiatra, a psicoterapia. Tem também esse serviço psicossocial que chama PIA, né? O Social Psychiatrische Dienst, tem o Notdienst, Reha também é uma possibilidade, né? Que são as clínicas de reabilitação. O telefone do Seelsorge, que também a gente sempre encontra na internet, né, a descrição, e grupos, né, de suporte, que quando a gente enxerga que existe alguma estrutura disponível, mas que só eu talvez não sei onde buscar ajuda, já é uma segurança, né? E eu acho que num primeiro momento, quando a gente está num país desconhecido, a gente poder ter apoio no nosso idioma é o fundamental, é o que vai trazer maior segurança para a gente, né? Então, eu continuo reforçando a necessidade, a possibilidade de estar pertencendo a grupos, tá? Por exemplo, a nossa Verein, né? Que também presta esse acolhimento dos casos onde a gente troca ideias no grupo, onde também a gente pode estar fazendo conversas particulares. A gente está, se a gente entender que nós estamos todos no mesmo barco e que a gente está aqui para se ajudar, é a maior mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje. É de pensar que a gente vem sozinho, sem família, mas que a gente pode estar construindo também aqui as nossas relações, a gente pode estar encontrando aqui, de novo, melhores amigos, e que se nós nos unirmos quanto categoria, a gente vai conseguir bastante coisa. E principalmente que a gente possa se sentir acolhidos nesse novo país. A minha voz está querendo ir embora. E, enfim, que a gente possa, por maior que sejam as dificuldades que a gente esteja enfrentando, enxergar que muitas pessoas já passaram por isso e que conseguiram encontrar caminhos melhores depois, entender que esse é um processo, e um processo tem começo, meio e fim, e que em algum momento esses dias mais pesados, mais difíceis, vão ter fim. A gente vai poder fazer melhores escolhas, a gente vai poder fazer o que se encaixa melhor para a gente. Mas para isso a gente tem que ter força e coragem nesse momento de dificuldade. E aí eu volto lá em dizer que, por favor, não façam isso sozinhos, peçam ajuda. Já existe uma gama grande de brasileiros aqui na Alemanha, onde a gente pode estar se ajudando, onde a gente pode estar criando grupos com objetivos específicos, mas passar por todo esse processo sozinho, eu tenho certeza que o sofrimento é maior, que as dificuldades são maiores. Eu ainda trouxe, estava esquecendo desse slide, algumas ferramentas, né? Tem aplicativos também, onde a gente pode estar buscando algum tipo de ajuda, né, que são de meditação, que são de sons para relaxar, para quem está com dificuldade de dormir, ou de concentração, né, então tem bastante coisa, as dicas práticas que a gente trouxe aqui, né, a exposição à luz da manhã, que agora fica um pouco mais complexo, né, no inverno, tomar um banho quente, relaxante, quentinho, gostoso, antes de dormir, usar uma roupa confortável quando está em casa, sabe? Aquela coisa quentinha, assim, que vai acolher, que vai abraçar, ter contato com a natureza. São pequenos mimos que a gente pode chamar, que a gente faz para a gente, mas que dão um bem-estar, que trazem um equilíbrio para a gente, né? E aqui eu deixei um ritual de inverno, já que estamos
bem próximos do começo do inverno, em alguns lugares até já teve neve, né? E talvez seja esse o momento também agora mais crítico para quem chegou, para quem vai atravessar o seu primeiro inverno aqui. Reforço, né? Não passe por isso sozinho. Aqui eu deixei algumas dicas, né, do que de como passar talvez esse inverno, ter momentos gostosos, né? A gente usar aquela roupa confortável, usar, escutar uma música leve, algum sons que a gente goste ou música, usar velas, né? Que além do tem as velas aromatizadas que também trazem essa inspiração pelo aroma, mas que dão essa sensação de acolhimento, né? O calor da chama, porque lareira mesmo aqui, eu acho que são poucas as casas que tem, mas a gente pode estar criando um ambiente onde a gente se sente acolhido, com esse calorzinho, tomar um chá quente, né? Então, eu deixo aqui esse ritual de inverno também, para que vocês consigam buscar alguma forma de se reenergizar nessa estação que vai estar chegando. E mais uma vez eu lembro que é só uma estação, é só um período, que tem dia que começa e tem dia que termina. Por mais que no meio possa ficar sobrecarregado, né, com as paisagens, é o momento da gente se abrir para o novo, da gente se abrir para o que essa estação pode nos oferecer. Esse contato mais próximo talvez está visitando pessoas, marcando uma noite de jogos, fazendo alguma coisa diferente, também tem o seu valor, né? E se a gente for pensar ainda, falando um pouquinho assim das estações, elas sim nos dão certeza que tudo tem começo e fim. Então, quando tiver difícil, a gente possa buscar apoio também na natureza, olhar para fora e perceber o que tem de bonito hoje, o que esse dia está nos trazendo. Ontem, por exemplo, eu não sei se foi em todos os lugares, mas o pôr do sol aqui foi maravilhoso. O céu estava rosa com azul, aquele céu que traz inspiração, que traz energia, que traz um acalento, porque a gente passou por dias de chuva, mas se a gente observar mais uma vez essas mudanças, essas transformações, a gente também entende que qualquer processo que a gente esteja passando, por mais difícil que ele seja, ele tem começo, meio e fim. E aí eu não posso deixar de fazer menção à música que a gente escutou lá no começo, que a gente está aberto para um novo ciclo, né? Que a rotina exige, a solidão pesa, a adaptação cobra, o reconhecimento pressiona, mas um novo ciclo sempre se abre, e ele se abre dentro de você. Então, assim, eu encerro a minha participação. Eu trouxe para vocês algo que eu julguei importante do meu coração, e estou aqui se a gente ainda tiver tempo para alguma pergunta, alguma conversa. Primeiramente, Joyce, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi uma apresentação linda, que eu acho que só você conseguiria transmitir ali para a gente, com essa calma e com essa leveza que você tem, né? Então, muitíssimo obrigado aí. A Rose tinha falado aqui no chat. Sou mãe solo e meu filho está no Brasil, não tenho rede de apoio. Minha família no Brasil me julga pela minha decisão, então é realmente muito difícil. Não tem com quem falar, não tem com quem pedir ajuda. Ela já chorou no banheiro do hospital. O que você poderia falar para a Rose? Rose, essa tua condição nesse momento, né, quando a gente tem filhos, quando a gente precisa estar sozinha nesse lugar de educação, de criação, é um peso a mais ainda, né, nessa sobrecarga toda que a gente já estava falando aqui. E, de fato, a gente passa por críticas e julgamentos da família. Eu também posso dizer que até hoje eu escuto, mas eu queria que tu tivesse aqui,
foi ter filhos longe de mim. Já são 9 anos que eu estou aqui e ainda escuto isso. E, na verdade, é porque a gente tem os nossos papéis, os nossos lugares no Brasil também, né? A gente nasceu dentro de uma família e quando a gente faz essa escolha, a gente tem que ter muita coragem, porque é, em primeiro lugar, respeitar o nosso desejo, a nossa vontade, porque muitas vezes parece que a gente só precisa estar agradando de certa forma, ou correspondendo, acho que é a palavra melhor, é, às expectativas dos outros, às vontades dos outros, mas sem poder levar em consideração o que de fato me move, onde eu quero chegar, quais são os meus planos. E a gente precisa buscar realmente apoio, buscar ajuda para passar por esses momentos, né, de dificuldade. Uma vez que a gente não recebe esse apoio da nossa família, que pode ser um ponto de apoio, a gente precisa buscar ajuda de algum outro lugar, né? Pode ser com terapia, pode ser participar de algum grupo, né? Mas o importante é ter algum lugar que tu possa conversar, que tu te sinta segura em primeiro lugar, né? Porque é sempre importante pensar no ambiente seguro para que a gente possa estar trazendo a nossa história, trazendo a nossa dificuldade, e é o que eu posso te indicar, né? Que a gente possa estar sendo apoio para ti quanto grupo, e que, se for necessário, tu busque ainda algum apoio individual. Sim. Acho que principalmente nos momentos que são mais difíceis, né, quando a gente está aqui, e saber que do outro lado ainda tem alguém que está tentando puxar a gente de volta, aquela coisa do propósito se perde muito. Então, acho que eu volto ali na tua dica de escrever a carta e nesses momentos reler, porque é isso que vai dar força e coragem para a gente. Eu ainda iria mais, né? Talvez eu escrever a carta já quando está lá no Brasil, né? Porque ainda a motivação está bem mais forte mesmo, os desafios ainda não vieram, então às vezes realmente sentar no Brasil e se escrever o porquê que está saindo, para quando chegar aqui já ter isso reforçado, né? Seria mais forte. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou alguma colocação? Uma coisa que a Joyce falou. Ontem eu tive uma pequena crise eu acho que um pouco de síndrome do pânico. Eu achava que eu não poderia sentir isso, que eu não podia, que eu não, aquilo para mim era frustrante. Eu senti isso, porque eu sou mãe solo também, com 2 crianças, tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que se trabalhar, tem que estudar, tem que ser tudo isso aquilo. E sempre me cobrei, eu não posso, eu não posso, eu não posso deixar cair, eu não posso passar por isso. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. E com o que ela falou, a gente é ser humano também, a gente tem que passar por essa situação, entendeu? E eu percebi que a gente tem que se acolher, tem hora que a gente tem que se acolher. E é tanto que eu falei, eu vou ter que parar, porque eu não vou me cobrar mais isso. Eu vou pedir ajuda à minha terapeuta. Falei hoje, já liguei no meu trabalho, não vou essa semana, vou tirar para mim, vou descansar minha mente, vou cuidar de mim, esse dia, para mim ter a certeza que eu vou voltar mais segura um pouco de mim, chegar e enfrentar aquilo que me espera, mas um pouco mais centrada em mim. Com certeza. Com E acho que certeza, só... e acho que só. acho que eu tô me ouvindo, desculpa, Você já E acho que Luciana, só de você ter vindo com 2 crianças para cá já mostra o quão forte você é, né? Samara, você quer colocar alguma coisa? Sim, sim. É muito engraçada a coincidência das coisas. Assim, eu já passei por esse momento de Annie Cannon, tem mais ou menos uns 2, 3 anos. Estou aqui na Alemanha há quase 6 anos. Já passei por tudo que a Delciana falou, eu já passei por tudo isso. Acho que cada uma de nós passamos e passaremos por isso. Hoje estou fazendo um mestrado completamente em alemão, um mestrado em pedagogia, um outro desafio para mim, né, muito maior do que eu imaginava na minha vida.
Mas o que eu estava falando sobre coincidência é que eu também estou passando por um processo um pouco delicado. Eu terminei um relacionamento de 2 anos e meio, e muita coisa do que a Joyce falou, eu estou ressignificando esse momento também, né? Foi meu primeiro relacionamento aqui na Alemanha e etc. Então, muita coisa que você falou, por mais que esteja linkado com a adaptação daqui da Alemanha, adaptação com a língua, com a cultura, com os costumes, né? Com o processo do Anerkennung, também coincidiu também com o meu momento hoje na minha vida. E eu queria muito agradecer a Mariana por ter proporcionado isso para a gente aqui, porque eu sempre penso que nada é por acaso, sabe? Tudo tinha que ser do jeito que tinha que ser, né? E eu quero agradecer muito a Mariana, a Joyce, que foi, assim, maravilhosa, muito obrigada mesmo, me ajudou a me dar um pouco mais de ferramentas para lidar também com esse momento na minha vida, e muito obrigada, é isso que eu queria dizer. Acho que a gente que agradece de vocês estarem aqui, porque no final das contas é a presença de vocês que proporciona motivação para a gente fazer esse tipo de trabalho, né, e querer ajudar. E eu vou reforçar o que a Joyce falou, né, da gente usar ali as nossas ferramentas de grupos para procurar novas redes de apoio, né. Às vezes as redes de apoio que a gente tem no começo não necessariamente vão ser aquelas que a gente vai continuar seguindo com elas, né. Então, a gente pode fazer novas redes. Isso que é importante também. Você quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso, Joyce? Eu queria também dizer para a Tamara e para todo mundo que a gente trouxe isso com foco, com a visão, né, para a enfermagem, para o período do Anerkennung, que é um momento muito que traz bastante dificuldades, mas na verdade o que a gente abordou aqui é experiências de vida, né? Tem diversos momentos, diversas situações da nossa vida em que a gente precisa desses momentos de pausa, que a gente precisa saber lidar melhor com uma situação. Então, o que eu procurei trazer aqui para vocês hoje foram ferramentas, né, conhecimento, ou simplesmente lembranças, porque às vezes a gente também já passou por isso, como a Samara falou, né, não está mais nesse momento da vida, mas tem sempre novas situações que vão nos trazer algumas dificuldades que a gente já enfrentou, muitas vezes até como, será que eu já aprendi a lidar com isso? Ou como eu vou lidar com isso hoje, considerando toda a bagagem e todo o conhecimento que eu já tive, né, o quanto eu já evoluí, eu vou conseguir lidar, né, muitas vezes melhor ou diferente, mas que essas ferramentas, essas pequenas dicas que eu trouxe aqui servem de fato para diversas situações da nossa vida. Sim, com certeza. Tatiane? Olá, boa noite. Eu cheguei atrasada. Mas, na verdade, eu queria. Não sei, eu acho que a pergunta já foi respondida, mas eu cheguei há pouco tempo, acho que fazem 8 meses. Ontem fez 8 meses que eu cheguei. E eu já vim com um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho TAG. E eu tive uma dificuldade enorme de encontrar psiquiatra, porque eu faço uso de venlafaxina para me ajudar a controlar a ansiedade. E, na verdade, eu queria perguntar isso, né, com questão do psiquiatra, da gente não encontrar, e eu só consegui um psiquiatra pago, então eu pago a consulta para conseguir a receita, e eu vim com carta, tudo, mas até o momento eu não consegui um psiquiatra pelo convênio. Essa é uma realidade de diversos lugares aqui da Alemanha, não quero generalizar, né? Mas a dificuldade de consultar com especialistas, diversas especialidades, é muito difícil, o psiquiatra também. Uma alternativa a essa questão do psiquiatra seria o teu Hausarzt, o teu médico de família. Eles não têm obrigação
mas muitos fazem essa prescrição, uma vez que tem já o reconhecimento de um psiquiatra. Então, poderia pensar em ter um acompanhamento com o psiquiatra, talvez uma vez por ano, e ter a prescrição da medicação através do House Arts. Eu não sei se tu fez alguma tentativa nesse sentido. Não, não fiz a tentativa. Eu achei que só o psiquiatra poderia fazer essa prescrição. Mas eu posso perguntar, realmente. Não tinha Tu pensado. pode inclusive mencionar para ele, né, que tu já buscou, só que tu não teve acesso, e isso eles também sabem, né, que tem essa dificuldade, e a maior parte deles prescreve a medicação, porque tu já veio com um diagnóstico, tu já veio com, digamos que um encaminhamento, né, de outro profissional. Então, eu acredito que ele possa continuar prescrevendo para ti até tu ter o acesso ao psiquiatra. Uma outra dica que eu dou é que nem sempre funciona também. Para mim mesmo já não funcionou uma vez. Pedir para o House Arts ter aquele código de urgência no encaminhamento que ele dá para o psiquiatra. Um psiquiatra que na Alemanha não necessariamente você precisa de um encaminhamento, né? Qualquer especialista, na verdade, você não precisa de um encaminhamento, mas quando tem um encaminhamento do House Arts, principalmente com um código de urgência, às vezes consegue atendimento mais rápido, e aí liga para aquele 116, 117, fala que você tem o código, tem um site também, aliás, que dá para colocar, mas assim, é um pouco na tentativa que não necessariamente vão ter especialistas ali disponíveis. Posso tentar, mas de toda forma tem que passar com o House Arts, né? Sim. Obrigada. Porque, na verdade, eu tô cansada de pagar a consulta, porque são 140 reais, euros. Então, é um pouco salgado, assim, mas... Obrigada. Imagina. Luciana? Eu gostaria de agradecer a vocês duas, a Joyce, a Mariana sempre prestativa comigo. E assim, falar para vocês que me ajudou muito, porque me ajudou a entender que eu não tô sozinha nessa, que eu não sou a única que passa. Isso já me fortalece mais um pouco, entendeu? Eu sei que o meu problema mais é a língua, mas eu sei que eu trabalhando mais o meu emocional, mais o meu interno, eu tenho certeza que ela vai vir aos poucos. Com certeza. Com certeza. Sim. Muito obrigada. Então é isso. Alguém queria me colocar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer novamente a Joyce, obrigada pelo tempo que ela deu, obrigada por toda a sabedoria que ela compartilhou com a gente ali. Lembrando que ela também dá mentoria, então quem quiser contactar ela, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. E obrigada por vocês terem escutado com tanto carinho ali o nosso webinário. Então, obrigada novamente, Joyce, e desejo a todos, então, uma boa noite. Eu também agradeço a presença de todas e me coloco à disposição para, se alguém tiver necessidade de alguma dica, alguma orientação, assim como também a mentoria nesse processo de acolhimento nesse período de adaptação. Então, um beijão para todas e uma ótima noite ainda. Boa noite para todas também. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.